Olá, bom dia. Vamos então hoje à explicação do porquê no nosso plano de leitura da Bíblia de 2021. Nós começamos a leitura dia 1 em Gênesis 1, fomos até Gênesis 11 e no dia 4 interrompemos a leitura de Gênesis e fomos para Jó. Lembrando que esse ano nós estamos fazendo a leitura no plano em ordem cronológica. E essa ordem cronológica, esse plano não fui eu que desenvolvi, é um plano já conhecido, já de muito tempo na internet. Eu gosto desse plano, mas tem alguns pontos aí que não são exatamente ordem cronológica. Essa ordem cronológica do plano, ela é uma ordem muito mais voltada à escrita, de quando foi escrita e não aos acontecimentos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, Gênesis, o plano começa em Gênesis 1, eu tô olhando aqui porque o meu plano tá aqui do ladinho. Gênesis 1, mas se fosse em ordem de acontecimento, antes de Gênesis, entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, nós temos, como a maioria dos teólogos fala, e eu sou tendenciosa para essa linha, de que entre Gênesis, os versículos 1 e 2, né, aqui do capítulo 1, teve a queda de Lúcifer, que está lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, os principais versículos é Isaías 14, os versículos 12 a 15, e Ezequiel 28, os versículos 17 e 18. Então, e isso explica algumas coisas, por isso que eu sou tendenciosa a essa teoria, mas a Bíblia não afirma exatamente em que período, quando que aconteceu a queda de Lúcifer. Isso é um entendimento de muitos estudiosos. Deus fez todas as coisas, inclusive a água, por exemplo, que foi uma das perguntas que eu não respondi e vou tentar explicar agora. Deus criou os céus e a terra, está aqui no versículo 1. E aí, ali no versículo 2, estava nessa forma vazia, havia trevas. Deus não fez a terra para deixar ela sem forma e vazia, mas aqui em algum momento teve a queda de Lúcifer. E entende-se, veja, a Bíblia não fala isso, sou eu que estou tendendo para essa teoria, porque há muitas teorias de quando Lúcifer caiu, mas a minha tendência é aqui. Lúcifer caiu, foi expulso do céu e nesse momento ocasionou esse caos que é falado aqui no versículo 2, né, sem forma e vazio, tá? E aí, no momento seguinte, então, Deus organizou as coisas aqui que ficaram confusas com a queda de Lúcifer. Essa é uma teoria muito forte, mas a Bíblia não afirma, isso que tem que ficar claro pra gente, a Bíblia não afirma isso. Isso é uma tendência minha de acreditar nessa linha específica de ensino. Ok? Vamos lá então para Jó. Aí nós vemos aqui Gênesis 1 até 11. O que acontece aqui no 11 então? No 11 nós temos até a Torre de Babel, tá? Por que Jó é colocado aqui? Jó é o livro escrito mais antigo da Bíblia e também tem várias linhas. Eu vou depois comentar essas linhas aqui, mas várias linhas de quem escreveu, de quando foi escrito, mas a mais forte, e aqui eu acredito, foi de que Moisés é o autor desse livro de Jó e que ele ficou sabendo da história de Jó, ouviu a história pelo seu sogro Jetro no período em que ele viveu lá em Midian, 40 anos que ele ficou lá. E esse período acontece aqui em Êxodo 2, os versículos 11 em diante, que ele vai morar lá e fica lá 40 anos. Então, a linha que eu acredito é essa, de que Moisés escreveu nesse período. Mas, então se fosse por escrita, Jó apareceria aqui em Êxodo 2. Mas por ordem de acontecimento, e esse é o meu ponto nesse plano em ordem cronológica, porque algumas coisas ele põe em ordem de acontecimento, como aqui Jó, logo depois de Gênesis 11, e algumas coisas ele não coloca, como é o caso da queda de Lúcifer. Mas enfim, e se ficou dúvida, não entendeu direito, manda a perguntinha que eu respondo, tá bom?
Mas enfim, por que é colocado aqui então Jó entre os capítulos 11 e 12 de Gênesis? Porque acredita-se que a história de Jó aconteceu aqui, nesse intervalo entre Gênesis 11 e 12. Por quê? Porque o livro de Jó não cita nada a respeito do povo hebreu. Não cita nada sobre os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Não cita nada sobre leis de servir ao Senhor que surgiu lá no Êxodo. A partir de Êxodo 20. Então, assim, por ele não fazer nenhuma citação a essas coisas, entende-se que a história de Jó aconteceu antes, então, dos patriarcas. E no capítulo 12 de Gênesis começa a história de Abrão. Deus chama Abrão, que depois se torna Abraão, aqui em Gênesis 12. Então, por todos os detalhes do livro de Jó, entende-se que a história de Jó aconteceu aqui. Depois, entre o capítulo 11 e o 12 de Gênesis. Então, por isso que nós interrompemos a leitura no 11, fomos para Jó. Quando terminar de ler Jó, semana que vem, voltamos para Gênesis 12, então. Se você está lendo o livro de Jó, presta atenção nisso. Não há citação nenhuma sobre as leis do Senhor, a lei mosaica. Não há citação nenhuma do povo hebreu. Todos os outros livros que surgem depois têm citações ou do povo hebreu, ou da lei do Senhor, ou dos patriarcas. E o livro de Jó não traz nada disso. Então presta atenção na sua leitura e verifica se é isso mesmo. E excelente estudo, excelente leitura da Bíblia para você. Cuide para não se atrasar na leitura. 1, 2 dias não faz diferença, a gente consegue repor. Mas quando atrasa mais de 4, 5 dias, começa a ficar mais pesado. Então, cuida para não atrasar. Deus abençoe.